essas ações que são muito importantes, ação civil pública, ação popular, ação de improbidade administrativa, mandado de segurança coletiva, mandado de injunção, né? O controle de constitucionalidade concentrado. E, acima de tudo, o que eu acho mais importante nessa parte é aquela parte da teoria, porque, na realidade, aquilo dali é o que dá base a todos nós para que toda e qualquer ação coletiva que vier a ser criada tem aquela parte que eu chamei de teoria geral do processo coletivo como base, certo? Estruturante. Nós temos a base principiológica, vamos dizer assim, no sentido de princípio como estruturante do sistema jurídico, para poder se entender. Se fala muito, não, ninguém vai deixar de dar ação civil pública, mandado de segurança coletiva. Sim. Uma coisa é você dar mandado de segurança coletiva ou ação civil pública de forma solta, sem aquela base teórica. Outra coisa é você dar com aquela base teórica. Por quê? Porque nós temos uma questão de saber, principalmente, o objeto dessas ações, a evolução, a legitimidade, tá certo? Então, eu queria que vocês, depois eu colho aí, em alguma dessas próximas aulas, a opinião de vocês aí, pense aí um pouco, vamos pensar um pouco, como dizia um curso da TV Cultura. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar como agora as aulas são virtuais, faz de conta que a gente está assistindo uma aula na televisão. Vamos pensar um pouco, tá bom? Tá bom, vamos para a nossa aula de hoje. Como eu já falei, a ação popular. Nós ficamos aqui para analisar o artigo 5º. Esse artigo tem um aspecto interessante. Na realidade, tem um valor histórico, a cabeça do artigo para primeiro e segundo. Por quê? Porque esses dispositivos eles se referem à ação popular na época, que foi a época ainda, em 65, não existia a Justiça Federal, a Justiça era una, certo? A Justiça era estadual, e na Justiça Estadual existiam as varas dos feitos da União Federal. Chamava-se Justiça, varas da Fazenda Pública. Agora, Fazenda Pública, União, Estados e Municípios. Certo? Se não tivesse havido a criação da Justiça Federal em 67, 66 e a instalação em 67, nós teríamos ainda, o que nós teríamos na Justiça Estadual, varas da Justiça Estadual, da Justiça Municipal, dos processos do município e da União Federal, certo? Para vocês terem uma ideia como é. Por isso que esses parágrafos aí, eles estão se referindo à questão de competência na época da lei orgânica dos estados no que concerne a essa linguagem que é utilizada aí, tá certo? Isso não tem nada a ver com o que nós temos hoje aí. Hoje, isso daí passa para o artigo 109. Ao invés da leitura desse artigo 5º, parágrafo 1º e 2º, nós temos o artigo 109 da Constituição, que substitui isso daí, tá certo? Bom, agora o artigo, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, eles têm importância, né? O parágrafo 3º, ele fala da questão da prevenção do juízo na ação popular. A prevenção aí, que é um instituto conhecido do processo civil por vocês, ajuizada a primeira ação, a segunda, se vier a ser ajuizada uma mesma ação repetida, ela vai para o mesmo juízo, prevenirá a jurisdição do juízo, não é isso? Agora, né, em matéria de ação popular da Justiça Federal, isso é complicado porque as varas são em outros estados, outros juízes, nos lugares mais distantes do Brasil, né? Então, o que acontece nisso daí? É que uma ação ajuizada, previne, ou o juiz de qualquer outro lugar, na segunda ação que for distribuída, envia para o primeiro, ou não
extinguirá o processo por já existir uma ação. Uma das duas coisas, certo? Mas, ou suspenderá o processo, até que já haja conclusão daquela matéria. Porém, esse parágrafo, minha gente, não é lido pelos juízes. A gente vê aí constantemente ser ajuizadas ações populares em matérias federais e os juízes conhecerem das ações. Aí um juiz defere a liminar aqui, defere outro lá. Eu só quero ver como eles deferem sempre as liminares porque elas dão mídia, né? Dão muita manchete nos jornais, aí todos deferem, aí sai as manchetes dizendo juiz tal deferiu, aí juiz qual, tal, aí todos concordam, sempre deferir a liminar, por esse único e exclusivo fim, sair na mídia. Aí sai o nome do juiz, de qualquer lugar do Brasil, é por isso exatamente que sai. Mas que a segunda em diante não tem sentido. Você imagina no dia que... sempre a questão da nomeação de servidores públicos, porque agora a justiça se arvorou também da condição de definir os critérios de nomeação de cargos comissionados. Eu acho isso uma coisa assim. Se é uma excrescência a má escolha do administrador, muito maior excrescência é o judiciário se substituir no administrador. Quer dizer, eu não sei o que é o pior da excrescência, não é? Bom, mas os juízes se arvoraram agora na condição de suspender atos de nomeações de cargos comissionados, né? E o que acontece? Quando todos deferindo, agora eu quero ver no dia que um deferir e outro indeferir. Aí o que a administração vai fazer? Eu nomeio por um lado e desnomeio por outro. Eu faço o quê? Eu quero ver nesse dia. Porque o ato é um só. Não dá para você... É um direito, o direito posto na ação popular, nós já vimos, é um direito coletivo da subespécie difuso. O direito difuso ele não se subdivide, minha gente. É uma das características essenciais do direito difuso. Qual é a característica essencial do direito difuso? Sua indivisibilidade. Ora, como é que eu posso dividir? Como é que eu posso dizer que numa decisão que faça e deixa de fazer? Olha, é uma coisa assim, não dá nem para discutir, não dá nem para comentar, tá certo? Bom, esse parágrafo terceiro é para prevenir isso, tá certo? Está em pleno vigor, tem plena eficácia e também tem plena validade. E existe, tem todos os requisitos da norma no campo da validade, existência, eficácia e vigência. Bom, o parágrafo 4º, né? O parágrafo 4º, ele cuida de um assunto que a gente já falou e que eu só vou lembrar. O artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública, que fala da questão da liminar na ação civil pública. E aqui fala da liminar na ação popular. A defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar no ato lesivo impugnado. Então, aquilo que eu já falei, que aqui também não vou mais repetir tudo que falei. Lá tem tanto a liminar quanto a questão da suspensão, o ato de suspensão, como um dos institutos processuais que eu mostrei a vocês que existem no processo civil, e que falamos, inclusive, do ato do presidente do Supremo, lá no final do ano, que utilizou uma lei do processo civil para aplicar em matéria penal, e numa situação que não tinha nenhuma compatibilidade, tudo isso, né? Bom, aí vem depois o artigo 6º. O artigo 6º, ele cuida dos sujeitos passivos na ação e dos assistentes, tá certo? Esse assunto aqui, a relevância dele está exatamente naquele aspecto relativo aos sujeitos do processo. Nós vimos no artigo 1º da lei e no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, a questão da legitimidade ativa. Vimos os sujeitos passivos no artigo 1º da lei com relação aos órgãos ou entidades que sofrem a lesão do direito, certo? E aqui vem quem deve ser legitimados passivos na ação popular. Aí o artigo 6º diz: a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, olha aí, as entidades referidas no artigo 1º são legitimadas passivas também. Contra as autoridades,
funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que por omissas tiverem dado oportunidade da lesão e contra os beneficiários diretos do mesmo. Bom, minha gente, depois aqui dessa parte que diz, né, entidades referidas no artigo 1º, aí contra as autoridades funcionárias, é esta parte aqui que na ação popular acaba com a ação popular. Agora, por que é que essa parte ingressou aí desse artigo? Porque esta parte do artigo ela foi raciocinada dentro do sistema do direito processual individual. Olha aí aquilo que eu falo, né? E o que significa isso? É que o legitimado numa ação individual é todo aquele que, de uma forma ou de outra, participou da relação jurídico-processual. O que o legislador aí está fazendo? Exatamente indicando como sujeito passivo todo aquele que, de uma forma ou de outra, participou da relação jurídico-processual. Da relação jurídico-direito material, aliás. Passa a ser sujeito passivo da ação, da demanda. Então, o raciocínio é esse. Não se viu esse raciocínio com relação à ação civil pública, que já foi analisada à luz de um processo coletivo, já em 85. Olha aí a diferença. Aqui é uma lei de 65, que eu já falei, né? Nessa época não se falava, até 1980, não se falava em processo coletivo, direito coletivo no Brasil, nem de brincadeira, porque era de um risco impressionante, era perigosíssimo se falar nisso. Então, nem professor, nem aluno, nada, saí da faculdade no final da década, no início da década de 80 e jamais ninguém ousou utilizar essa expressão. Os alunos por não saberem, os professores por temer, porque espera-se que algum deveria ouvir falar, já ter ouvido falar, saber que no mundo existia, mas eles jamais ousariam falar isso em sala de aula. Então, essa era a questão. Pois bem, isso daí é que impede a ação civil popular na prática. Por quê? Porque se por acaso for um ato do Congresso Nacional, todos os 500 e não sei quantos parlamentares, os 500 e tantos deputados, 580 e tantos, e os 81 senadores, todos deverão ser cientificados, para vocês terem uma ideia. E aí diz também os beneficiários. Se o ato beneficiar, vamos dizer assim, vamos restringir num concurso público, todo mundo que foi inscrito no concurso tem que ser chamado. 15 mil pessoas. O processo torna-se viável? O processo não torna-se viável. Aquela história que eu falei da inviabilidade do Instituto por vícios ainda de normas que existem em razão do momento histórico em que elas foram instauradas, criadas e traduzem ainda essa ideia. Aí você diz assim, mas isso não pode ser mudado pelo judiciário? Não, o judiciário não pode mudar isso daí, não. O judiciário vai dizer, nesta ação, por se tratar de uma norma especial, tem que ser citado todos. E é assim, até hoje, ninguém disse nada do contrário. Repare, não tem esse negócio, porque mudou o sistema, porque tem no processo coletivo. Não. O que precisa é haver uma mudança da lei, e até agora não ocorreu, entendeu? E aí, o que é que tem acontecido na prática? A quase impossibilidade do uso da ação popular nesses casos em que se sabe que a quantidade de pessoas seria enorme para ser chamadas ao processo e, dessa forma, logicamente, torna-se inviável. É exatamente isso que acontece nessa questão da sujeição passiva, tá certo? Se não houver beneficiário direto do ato lesivo, a ação será proporcionalmente contra as outras pessoas. Aqui vem minimizando algumas situações. No parágrafo 2º, tem uma peculiaridade com relação ao artigo 4º, no item B da linha 2. Nossa, quando ocorrer uma hipótese dessa, aí tem que levar em consideração quem deve ser os réus que deverão ser citados. E no parágrafo 3º, aí sim, esse parágrafo 3º ele é muito interessante. Por quê? Esse parágrafo 3º, porque ele trata de um assunto que é muito avançado. Vocês vejam, enquanto a cabeça do artigo é altamente atrasada, esse parágrafo 3º é mais avançado do que o que nós temos na legislação de processo coletivo no Brasil. Vocês têm ideia como são as coisas, né? O que diz esse parágrafo 3º?
A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Vocês sabem o que significa essa leitura aqui que eu fiz. É o seguinte, minha gente. Apesar das pessoas jurídicas de direito público que sofreram as consequências ser chamada para o processo como demandado, como a gente viu aí no artigo 6º, na cabeça do artigo, tem um detalhe. Essa pessoa jurídica de direito público pode o quê? Primeiro, deixar de contestar. Não vou contestar a ação. Certo, tudo bem. Isso não significa revelia, viu, minha gente? Trata-se de direito disponível, não existe revelia. Direito público, etc., não existe revelia. Segundo, ela diz, não, eu vou participar do processo, mas eu vou participar ao lado do autor da ação. E não como demandado, não como réu da ação. Olha aí o que é esse parágrafo terceiro. Como é que pode isso, professor? Sim, pois é, pode. Em processos coletivos, isso não é difícil de acontecer. Segundo, em processos individuais, depende muito da complexidade da relação jurídica e das pessoas que são chamadas para esse processo. Tá certo? É raro, a hipótese é quase impossível de acontecer no processo individual, mas é possível. Hoje, diante da complexidade das relações jurídicas, muitas das vezes a situação jurídica envolve circunstâncias que levam alguém a ser chamado no processo como demandado, mas, na realidade, o interesse dele se confunde com o interesse do autor. E ele diz, não, eu vou contestar a ação ao lado eu vou ingressar no processo ao lado do autor. Então, aqui, acaba com aquela ideia de polarização dos sujeitos na relação jurídica, que é uma coisa que é característica essencial do processo individual, tá certo? E o que se afirma aqui é o seguinte, alguém é chamado a juízo para integrar uma relação jurídica processual. Pela lei, sempre, e pela ideia que os professores passam, desde a teoria geral do processo, no processo individual, foi sempre assim, é que alguém é chamado a juízo para apresentar a sua defesa, a fim de que participe da relação jurídica no polo passivo. Isso é pacífico, com trocadilho e tudo aí. É mais ou menos pacífico. Pois bem, isso não é mais. Tanto é que o conceito de citação no novo Código de Processo Civil, se vocês pegarem o conceito de citação no novo Código de Processo Civil e pegar o conceito de citação no código anterior, tá certo? Vocês vão ver que é muito diferente. Hoje, o Código de Processo Civil traz um conceito que é mais ou menos um conceito que eu venho dizendo desde que ensino na universidade, há 29 anos. Vai fazer agora em março já, então já estou antecipando aí, dando uma tutela antecipada do tempo. A tutela antecipada do tempo é bom demais, não? Nesses 29 anos, eu digo que eu dizia, quando o código estava em vigor, o anterior, que aquele conceito não representava o significado de conceito de sujeito da relação processual de réu na ação, etc. Por quê? Porque o conceito que eu sempre dava era esse. A citação deve ser definida como um ato pelo qual se chama alguém a juízo para integrar a relação jurídico-processual. Esse é meu conceito, viu, minha gente? Se alguém aí tiver outro conceito, vocês podem dizer, não, esse conceito aqui é do professor Barro. Há 29 anos que eu venho dizendo ele aí. Agora, se vocês pegaram o Código de Processo Civil atual, o conceito de citação, tomaram da minha sala de aula e botaram lá quase que as mesmas palavras que eu estou dizendo aí. Pegue o conceito de citação. Esse conceito, eu digo ele com a maior tranquilidade. Citação é o ato pelo qual se chama alguém a juiz para integrar a relação jurídico-processual. De que é esse conceito? De Barros. Tá certo? Agora pega o conceito lá do código. O legislador chegou e tomou meu conceito. Praticamente tomou meu conceito. Pois é. Ele está atendendo. Eu fiquei satisfeito porque ele atendeu a ideia mais atualizada sobre o que é um sujeito da relação jurídico-processual. É por isso que o processo não é autor e réu, promovido, postulando. Até quem dá essas palavras se tolera, mas não dá mais para se trabalhar essa ideia. Isso é muito arcaico. O processo é... nos Estados Unidos eles falam correto. Fulano versus Cicrano. Porque fulano teve a iniciativa, certo?
Cicrano, como não teve a iniciativa, ficou sendo fulano versus cicrano. E aí, porque cicrano pode ser cicrano versus fulano. Porque você pode dizer a mesma coisa em sentido inverso, só muda os nomes, cicrano em vez de fulano. Cicrano versus fulano, fulano versus cicrano. É isso que existe no processo, para vocês terem uma ideia de como esse parágrafo ele representa tudo isso. E o interessante aí, porque agora, por que é que é nessa ação popular e no processo coletivo? É porque é o seguinte, minha gente, os bens, direitos e interesses do poder público não é do poder público. Isso é dito todo dia, sempre. Hoje em dia se bate muito nessa tecla do interesse público, mas diga isso lá em Olho d'Água. Diga que o carro da prefeitura não é do prefeito. Diga. Ah, de quem é esse carro? Ah, é do prefeito. O carro é do prefeito. O carro tem carro de prefeitura. E nem é do prefeito, nem é da prefeitura. O pior é isso. Se você chegar e dizer, rapaz, isso não é do prefeito, não. Ah, lá vem você. Isso é da prefeitura. Não, também não é da prefeitura. O carro é do povo da cidade. O bem público é do povo, nem é do Estado, nem da entidade de direito público, nem é de quem está administrando, certo? É de todos. Olha aí, é um direito, por isso que o direito em matéria de ação popular é um direito difuso que pertence a todos. E todos aí não inclui nem o Estado como pessoa jurídica. Não. Não é dele nada. É só do povo. Então, como o interesse é do povo, o administrador pode dizer o seguinte: bom, primeiro, o administrador que praticou o ato, no dia que chega a citação, pode não ser o administrador que praticou o ato, já ser outro. Aí outro tem a consciência um pouquinho melhor do que o do outro. Aí diz: não, eu concordo com o autor, realmente esse ato é ilegal, é abusivo, está causando lesão ao patrimônio. Aí ele diz: eu vou contestar a ação na condição, vou contestar não, eu vou integrar a ação na condição de autor, ao lado do autor da ação. Tá vendo? Porque eu quero defender o patrimônio do povo. O outro administrador, se ele praticou o ato de forma lesiva, realmente, ele não defendeu, ele não estava lá representando os interesses do povo, da coletividade, de todos os cidadãos. Estão vendo aí porque aqui que existe isso, exatamente em razão dessa circunstância. Então, aqui a ação coletiva e na ação popular se presta a se explicar o exemplo e por que se aplica o parágrafo terceiro aí, mas isso pode ser numa relação jurídica de direito privado em que haja vários sujeitos dessa relação jurídica de direito material e que tenha interesses, às vezes, que coincidem com o do autor, que coincidem com outros réus, com outro réu e assim por diante, certo? Isso é uma coisa que precisa ser analisada caso a caso, tá certo? Muito bem, minha gente. Então, esse parágrafo terceiro do artigo 6º da Lei da Ação Popular é muito interessante e é importante se trabalhar sempre com esse pensamento que ele se presta a ser situações que podem apresentar-se, às vezes, em processos mesmo individuais, certo? O parágrafo 4º diz que o Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova, promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Aqui um aspecto só interessante. O Ministério Público, sempre quando atua como custos legis, que é o caso aí, ele defende a lei, pode ser em favor do autor ou do réu. Aí nunca ele pode defender o ato impugnado. Mais na frente eu vou explicar por quê, tá certo? Porque tem outros dispositivos que vão se completar com esse daí, tá certo? Por força dessa afirmativa que está nesse dispositivo. Não vou avisar agora, que é para poder encaixar na hora que a gente falar lá, ok? Mais na frente. E no parágrafo 5º é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Bom, como qualquer cidadão é parte legítima, ele, como parte legítima, ele pode tanto ser
autor ou coautor na ação, como pode ser um assistente litisconsocial, certo? Porque a legitimidade lhe dá essa possibilidade, tá certo? Então, o artigo 6º, que cuida do que o legislador chamou de sujeitos passivos, cuida de sujeitos da relação jurídico-processual, né? Trabalha exatamente com essa matéria. Agora, no artigo 7º, esse artigo 7º eu só vou apontar aqui algumas coisas, porque ele, na realidade, ele cuida da ação, do procedimento, da forma, né? E principalmente da questão procedimental. E questão procedimental é uma questão que tem que se olhar em cada processo e no texto legal, que é problema de prazo, como é a citação, como é o chamamento, como é isso, como é aquilo, certo? Então, esse artigo 7º, ele cuida disso. Ele cuida, por exemplo, de dizer que a ação popular é uma ação de procedimento ordinário, que o Código de 39 era todo de procedimento ordinário. Repare como é interessante. O de 74, nós tínhamos o procedimento ordinário e sumaríssimo, quando ele foi editado. E depois, esse de 2016, o procedimento nem é ordinário, nem é sumário ou sumaríssimo. Ele é comum. Olha aí como é interessante. É comum. Inclusive, os procedimentos especiais são comuns, e são comuns mesmo. A realidade é essa. Não é? Muito bem. Então, esse artigo 7º, aí ele diz que é uma ação. Então, é uma ação comum com determinadas peculiaridades. Ou seja, é uma ação como se fosse uma ação especial do Código de Processo Civil. Tem apenas determinadas peculiaridades que lhe dá a condição de ser especial. Mas é um procedimento comum por quê? Porque minha gente tem uma inicial, tem uma contestação, ou seja, tem a pretensão, tem a resistência, tem a prova a ser produzida, tem a cognição exauriente a ser tomada. É um procedimento só, comum. Isso é em todo e qualquer tipo de demanda. O que é mais complexo ou menos complexo em cada uma da demanda é a complexidade da relação jurídica ou quantas e quais são as relações jurídicas que estão em jogo naquele processo. Às vezes é uma relação jurídica de só menos importância, a ação é de só menos importância, de menor complexidade. Não é, aliás, a ação não é só de só menos importância, é de menor complexidade, tá certo? Então, a ação popular, que envolve, às vezes, situações peculiares, realmente ela envolve determinadas complexidades, né? Aí, ó, despachar a inicial. Uma ação ordinária, despachar a inicial, o juiz só faz dizer se o autor. Aqui não. Além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público. Olha, é uma peculiaridade. A requisição, as entidades de documentos que por acaso não foram apresentados e se pede a requisição, olha, é uma outra coisa. O Ministério Público providenciar que essas requisições sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz. No parágrafo 2º, se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinados, o juiz poderá autorizar a prorrogação dos mesmos. Quer dizer, questões meramente procedimentais, né? Mas um detalhe que eu quero mostrar aqui nesse artigo 7, inciso 1, alíneas, e depois parágrafo 1º e 2º, é essa sequência aqui do artigo, incisos e parágrafos. Olha a técnica legislativa como era na época. O parágrafo era do inciso. O inciso era mais importante do que o parágrafo. Isso na técnica de hoje é assim, meio, no mínimo, estranho. Não é? Mas na época o inciso era mais importante do que o parágrafo. E os parágrafos eram subdivisões dos incisos dentro de dispositivos legais, para vocês terem uma ideia de como as coisas eram na época, né? É uma questão só de curiosidade aí, histórica, com relação à questão legislativa, certo? Do processo legislativo. Bom, aí vem o parágrafo 1º, 2º, parágrafo 3º. O segundo, olha, do parágrafo 2º, tem o desdobramento de inciso, mas aí no inciso 6º, tem o desdobramento em um parágrafo único, tá vendo? E todos esses incisos do parágrafo 2º, eles dizem respeito exatamente a questões procedimentais. Quando o autor preferir, aliás, a citação será feita por edital, qualquer pessoa
cuja existência ou identidade se torna conhecida no curso do processo, pode ser chamado... Isso aqui é outra coisa que atrapalha demais o processo. O processo está caminhando com 500 réus. Aí já está prestes a ser concluído para julgamento. Mas aí foi encontrado um outro réu dos 500 e tanto, tinha mais um, 500 era 505, agora vai 506. Esse umzinho que falta aí, esse inciso autoriza e ele faça uma instrução do mesmo jeito que os outros fizeram. Olha, isso é exatamente aquela ideia do processo individual. Se eu integrei o processo, eu tenho direito a ter a instrução da mesma forma. Isso não é desarrazoado, mas é que existe porque o legislador impôs chamá-lo ao processo. Esse aqui é o detalhe. E não só as entidades ou órgãos, esse aqui é o detalhe. Como é diferente, como é na ação civil pública, tá certo? Bom, e aí vem o inciso 4. A contestação pode ser no prazo de 20 dias, é prazo de contestação. No inciso 5º, a questão do despacho saneador. O despacho saneador sempre foi uma matéria muito importante em processo, que hoje, no Código de Processo Civil, novo, no de 16, é o artigo 337, eu acho. E ele cuida, 357, eu me atrapalho às vezes, ele cuida de ele trabalha com um título denominado hoje de organização e saneamento do processo, certo? Olha aí como é diferente. Saneamento do processo é exatamente na fase em que o juiz, depois de receber a inicial contestação, houve resposta à contestação, aí nesse momento o juiz tem que parar e verificar se é o caso dele julgar antecipadamente, se é o caso dele julgar antecipadamente sem análise do mérito ou com análise do mérito, se é o caso de marcar uma audiência para conversar com as partes, 357, tá vendo? Muito bem. Marcar uma audiência, esse artigo, ele sozinho do Código, substitui qualquer dispositivo do Código. Esse artigo ele está estruturado em toda a base processual. Aí mostra o contraditório, mostra que um processo deve obedecer o devido processo legal. Além do contraditório, com a maior das eficiências possível que um dispositivo pode ter, a questão da igualdade das partes, do direito de falar, oportunidade, esclarecer, que o processo não é um segredo, que o processo, que há previsibilidade do processo, tudo isso tem nesse artigo. Todos os princípios que você pegar que existem em matéria de processo civil está aí. Por isso que eu digo que o código, se precisasse ser reformado, bastava artigo 1º, aí descrevia o artigo 350, artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Pronto. Não precisava mais do que isso, porque esse artigo é de uma riqueza que é o código inteiro. Ele tem toda a base principiológica de um processo civil de qualquer país do mundo. Não tem mais essa. Eu falo logo do mundo, porque para ver se dá importância. Porque as coisas do Brasil não dá muita importância. Do mundo. O pessoal gosta muito, meus colegas gostam muito de minha perrear quando diz uma coisa. Mas isso daí é o maior do mundo, como diz Barros. Eu digo logo do mundo para ver se o mundo, dizendo que é o mundo, para ver se chama atenção. Porque se não disser que é o mundo, que é do Brasil, do Brasil ninguém dá valor, não. Pois é, esse artigo 357 é o mais rico do mundo. Eu acho esse artigo uma coisa fantástica. Um juiz jamais poderia errar numa decisão judicial tendo um artigo desse no código. Mas, coitado desse artigo, ninguém nem sabe que ele existe, e quando sabe, não se sabe nem a metade, nem 10%, 1%, 5% do alcance que ele tem no sistema processual no Brasil. Agora, ele é uma cópia do sistema alemão e dos sistemas de Código de Processo Civil nos Estados Unidos que o código presta, que o processo presta e funciona. Nos Estados Unidos tem alguns estados, porque nos Estados Unidos não se pode chamar de um processo civil americano, porque lá cada estado tem
um Código de Processo Civil, né? E olha que eles têm autonomia mesmo. A coisa lá é muito radical nesse ponto. Mas alguns estados onde o processo é bom, é porque ele tem exatamente essa estrutura aí desse artigo 357. Na Europa, a maioria dos países tem esse sistema, mas quem trabalha, o país que trabalha de forma mais eficiente esse sistema, o processo é o alemão. O alemão ele é rigorosíssimo na aplicação dos dispositivos de lá que correspondem ao que está tudo aí no artigo 357 do Código de Processo Civil. Certo? Muito rico esse artigo, minha gente. Se vocês não estudaram nada do Código de Processo Civil, estude esse artigo 357. E no dia que vocês forem juiz, não precisa conhecer nada do Código de Processo Civil, do artigo 1º ao último, só esse 357. Vocês vão ser o melhor juiz do mundo num processo. Num processo brasileiro. Isso daí é que é absurdo. Vocês vão ser o melhor juiz do mundo num processo brasileiro, num processo civil brasileiro. Precisa ter mais outro, não precisa ler nenhum artigo do Código, nadinha, só o 357. Agora, utilize o 357 na completude que ele dá para a sua utilização, tá certo? Num dia que vocês forem juiz, pelo amor de Deus, não precisa ler nada do Código, só esse artigo 357. Mas ler e entender e dar o sentido todo que ele tem, não é só a literalidade e aplicar ele em 10%, não. É aplicar nos 100% que ele merece. Tá certo? Muito bem, minha gente. Aí o artigo 8º, como eu falei a vocês, nós temos a questão só de prazo. Apenas aqui, não, nesse inciso 5º ainda, um detalhe, que o juiz pode proferir a sentença em audiência. Se não proferir essa sentença em audiência, ele tem... ele abre vista para... em 48 horas... Não. Ele abre vista às partes para ouvi-la em 10 dias, se ele não quiser marcar audiência. Esse inciso 5º, ele tem um detalhe importante, histórico, pelo seguinte, é que o Código de Processo Civil de 39, que era o código que estava em vigor na época em que essa lei foi elaborada, todos os processos tinham audiência. Presta atenção no detalhe. Todos, sem exceção. Sem exceção. Todo processo civil, você entrou, ação de despejo, ação de... O que você imaginar de ação que você entrou? Tinha uma audiência. Inicial contestação, audiência. Inicial contestação, saneamento, audiência. Inicial contestação, saneamento, audiência. Pronto, era esse o processo de 39. O Código de Processo de 74 criou o julgamento conforme o estado do processo. Isso é uma coisa de 74. Nesse julgamento conforme o estado do processo, nós temos o julgamento antecipado da lide. Esse inciso 5º, na realidade, é um embrião do que veio a ser do Código de 73, o julgamento antecipado da lide quanto ao mérito, que é o quê? Se o juiz não proferir a sentença em audiência, ou se ele não, se as partes não requererem prova, tem um outro detalhe aí, é que o princípio que prevalecia em matéria de prova era o princípio dispositivo. O juiz não podia determinar a prova, não. Mas se você viu o artigo 357 hoje, é exatamente o inverso. O juiz é quem determina a prova, inclusive indeferindo a que for desnecessária e determinando as que forem necessárias. Olha como era diferente. O princípio antes de 74 era dispositivo, só as partes indicavam. Se as partes não indicassem, o juiz não tinha poder nenhum de indicar. Então, aí diz, se as partes não indicarem prova, aí o juiz dá um prazo de 10 dias para elas fazerem as razões finais e aí julga o processo. Olha, era um julgamento antecipado já no embrião daquilo que é o processo hoje nesse aspecto. Tem esse inciso, tem essa peculiaridade que é interessante para a gente ver de onde nasceu o julgamento antecipado da lide, no inciso 5º do artigo 7º da Lei da Ação Popular. Imagina isso daí, alguém acerta isso numa prova? Nunca. Nunca, ninguém.
Só se vocês anotarem, depois eu vou anotar, porque se eu for de um concurso um dia, eu boto essa questão só para eu ver, ninguém ia responder. Objetivo, olha, é uma questão objetiva, tá vendo? E ninguém responde. Se você quiser, mas eu quero só dizer aí, viu, Rubio, se a pessoa quiser, se qualquer professor, qualquer banca examinadora, se quiser, você faz uma prova todinha de acordo com a lei, sem ninguém responder uma questão. É só sair pegando sair olhando as pegadinhas do legislador e vendo que aquilo dali ninguém estuda, pegando as exceções, pegando isso, pegando aquilo, entendeu? E você sai e ninguém responde uma prova, se a comissão quiser. Essa é uma realidade, minha gente, que eu preciso passar isso para vocês saberem que concurso tem disso também, certo? Muito bem, vamos lá. Artigo 8º. Antes do artigo 8º, ainda tem também outro detalhe aqui nesse parágrafo do artigo 7º, que é a questão do juiz que não profere a sentença dentro do prazo legal previsto pelo legislador, ele fica impedido de ser promovido, se for por merecimento, pelo tempo que atrasou do julgamento. Se for por antiguidade. Se for por merecimento, ele a promoção dele será prejudicada pelo prazo de 2 anos, tá certo? Aí você diz, isso funciona na prática, professor? Bom, pelo menos nos relatórios que o juiz tem que remeter mensalmente para as corregedorias, tem. E eles têm que colocar o processo da ação popular foi concluído ao tanto, já foi dado prazo, já foi proferido. Agora, se ele não quiser ser penalizado, aí ele justifica que tem muitos processos, a fila está grande, aí isso hoje é a coisa mais fácil e simples. Aí, logicamente, o dispositivo, pela carga de serviço, o dispositivo tornou-se absolutamente inócuo na prática. A realidade é essa. Basta que o juiz diz, olha, está aí, pela quantidade de processos, vê que eu estou com 200 processos para julgar, 500 mil, tenho condições de julgar dentro desse prazo, porque o processo, inclusive, pelo novo Código de Processo Civil, está numa fila. Esse daí está na fila das preferências, mas na fila das preferências ele está no 30º lugar, no 50º lugar, no 119º lugar, e vai por aí afora. Entendeu? Aí pronto, está justificado, aí não sofre sanção nenhuma. É só para também mostrar esse aspecto aí. Artigo 8º. Ficará sujeito a pena de desobediência. Olha, quando a autoridade, salvo motivo justo devidamente comprovado, a autoridade do administrador ou o dirigente que deixar de fornecer no prazo legal a questão de informações, certidão, cópias, quando o juiz tiver estipulado prazo para entrega desse material. Isso se constitui em crime de desobediência, viu, minha gente? Nós vimos na ação civil pública, que tem um crime próprio no artigo, acho que 10, né? Da lei da ação civil pública. Aqui, o legislador manda remeter para o crime de desobediência, tá certo? Quando não atendido a questão das requisições. Também já falei disso lá na ação civil pública, não vou repetir aqui, tá certo? O prazo contasse do dia em que entrega o recibo, aqui é também procedimento da forma de contagem de prazo. No artigo 9º, se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, essa linguagem é interessante, esse aspecto aqui é que eu vou falar. Aí, serão publicados editais para que fique assegurada a qualquer cidadão da continuidade da ação, ou, se não der continuidade a qualquer cidadão, o representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias, deverá prosseguir com o andamento da ação. Olha, agora chegou o dispositivo que eu falei, porque é que eu não tinha explicado a história do Ministério Público. É o seguinte, é que o Ministério Público ele não é legitimado para ajuizar uma ação popular, mas ele pode assumir a condição de legitimado em um determinado momento do processo de uma ação popular. Quando? Quando o autor abandona, desinteressa, não quer mais, é publicado esse edital para que qualquer outro cidadão possa ingressar, aí ele não ingressa. Então, o que acontece? Nesta hipótese, o Ministério Público é quem assume a condição de autor.
Tá vendo? É outra questão que isso, para cair numa prova, também ninguém responde. O Ministério Público pode ser legitimado numa ação popular? Não, legitimado numa ação. Mas o Ministério Público pode ser, em determinada circunstância, autor de uma ação popular? Pode. Tá vendo? Olha aí. Isso daí é complicado, viu, minha gente? São essas coisas assim. A formazinha de formular a questão, ela pode ser sim ou não, tá vendo? Por isso é que esse dispositivo tem essa grande importância. Agora, desistência aí também, explicar que não é no sentido técnico processual, o autor desistir da ação, é um desinteresse que ele mostra, que ele apresenta. Outra coisa aí tem absolvição de instância. A absolvição de instância é uma expressão que era do Código 39. Essa expressão ela desapareceu do Código 73 para cá e quase ninguém, vocês, eu acredito, se algum professor não falou em alguma coisa, algum professor de processo a vocês também nunca ouviram falar nessa expressão. Absolvição de instância. Absolvição de instância é um instituto de extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse das partes. É uma forma que está no Código de Processo Civil, só que com outra linguagem. Porque no Código de Processo Civil você tem duas formas de extinguir o processo pelo que seria a absolvição de instância antes. Uma, quando você cientifica a parte para o autor, para que ele diligencie algo para o processo. E ele não diligencia, não cumpre o prazo, reitera-se e não faz. Extingue-se o processo. Quando o autor abandona a questão por mais de um ano, extingue-se o processo. Isso no Código de 39 era chamado de absolvição de instância. Tá certo? Olha como é interessante a linguagem utilizada na época. Bom, aí vem o artigo quanto, a absolvição de instância aqui, no artigo 9º, artigo 10, as partes só pagaram o custo de preparar o final, vocês já vimos isso, vimos que na Constituição diz que o autor da ação não paga custos nem honorário, não é isso? A sentença que é julgada aqui e agora, minha gente, já é questão dos efeitos da sentença, certo? Nós já estamos falando de sentença, aí nós já estamos falando de sentença quanto ao objeto do resultado, que é, olha, custos e preparo ao final pode existir? Não, não existe com relação ao autor, mas pode existir com relação ao réu, tá certo? E com relação ao autor, só se for reconhecida a questão da litigância de má-fé, tá certo? Está tanto na lei aqui que nós vamos ver como está na Constituição. A sentença que é julgando procedimento da ação popular decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano quando incorrerem em culpa. Aqui nós temos alguns aspectos interessantes com relação a esse artigo 11. Primeiro, trata-se de efeitos da sentença, certo? Efeitos da sentença que, num processo da ação de popular, ele é desconstitutivo, quando diz que anula o ato impugnado, é porque ele é desconstitutivo, tá certo? Olha a natureza da ação e da decisão, da sentença desconstitutiva, e quando condena nas perdas e danos. Que perdas e danos? Aquele prejuízo, a lesão que é causada ao patrimônio público. Tá certo? Aí é condenado. Então, nós temos o efeito na ação popular, com relação à ação popular, vamos chamar assim, a comum, que envolve para questão patrimonial, um contrato administrativo que implica em responsabilidade, lesão ao patrimônio público, nós temos o efeito de que desconstitui o ato. É por isso que eu falo sempre de efeito inibitório, inibe continuar aquele negócio lesivo ao patrimônio, né? Mas porque ele é desconstitutivo, o ato é desconstitutivo. Então, faz cessar aquela lesão. Isso é um efeito. O outro, reparatório. Olha, efeito condenatório de obrigação de pagar. Efeito desconstitutivo e efeito condenatório de obrigação de pagar. Reparem como esse artigo 11, o artigo 10 cuida da questão dos
dos efeitos acessórios, custos e despesas processuais, tá certo? E o artigo 11 cuida de efeitos principais de uma ação popular. Isso é muito importante para a gente, primeiro, saber. Segundo, colocar na prova. Para vocês, eu acho que inverte o negócio, né? Primeiro, para botar na prova, né? Saber, um dia, quem sabe, eu vou talvez saber disso, mas eu vou primeiro, quero saber. Eu quero saber se eu botando na prova está certo. Ah, sim, botando na prova está certo. E aí pode ser que fique alguma coisa na sua mente e ajuda bastante na vida. Ou pelo menos que sabe que tem aquilo, vai lá no texto da lei para a gente conferir. Tudo na vida, minha gente, olha, como o direito não é decoreba, quando você for fazer um trabalho, trabalhar numa demanda, numa coisa, você junta o material, pegue primeiro o texto da lei, pegue súmulas dos tribunais que tem sobre aquela matéria, jurisprudência, pegue a doutrina, você pega o material. O pedreiro, quando vai fazer um muro, uma calçada, um negócio, o que ele faz? Pega a colher de pedreiro, né? Pega aquele negocinho daquela linha que bota lá para botar bem direitinho, para você fazer tudo direitinho também. Aí pega aquela linha, aquele carretel, aquele negócio, para fazer ali tudo direitinho, tudo ajustado. Pois é. Então, do jeito que é para um pedreiro trabalhar e assentar um tijolo de forma correta, é para um profissional do direito fazer uma coisa de forma correta na sua, na sua tarefa, no seu mistério, vamos chamar assim, né? Pois bem, minha gente, basta pegar o material para olhar, verificar e fazer tudo direitinho. É por isso que eu faço esse tipo de prova, meu tipo de prova, é desse jeito. Você pega o material, eu digo, vai lá para o roteiro de aula, tem as aulas gravadas hoje, vamos para a doutrina, para o texto da lei, para isso, para aquilo. Fazer o quê? É ensinar o pedreiro. Olha, você primeiro tem uma colher de pedreiro, você tem esse carretelzinho com essa linha para você fazer as medições, para poder colocar tudo ajustadozinho, tudo milimetricamente correto, para que não venha cair a parede, para que não venha cair a demanda, não venha a ser extinta por um vício, defeito, etc. E o direito é ser bem defendido, porque quem está querendo, quem é autor da ação, ou se é o réu, quer que, na pior das hipóteses, pelo menos seu direito seja bem defendido pelo profissional, certo? É a mesma coisa que quando você vai em um médico. Olha, doutor, eu vou fazer uma cirurgia, vai fazer assim, vai fazer um transplante assim de coração, vai mudar seu coração para o coração de um porco, mas, doutor, e pode ser, aí você vai, Virgem Maria, e eu vou fazer com esse médico? Ah, não, vou para os Estados Unidos, que lá já foi feito, olha aí, olha, engraçado, vai para os Estados Unidos. Esse médico é formado também em medicina, você vai fazer com ele, olha aí. É assim, viu? Tá certo, tem umas coisas mais simples, outras mais complexas, então assim também é no direito, tá certo? É a mesma coisa. Você é engenheiro, formou-se, vamos fazer uma casa, uma casa, até que eu sei fazer. Agora vamos fazer aqui um teatro, uma coisa mais complicada. Nossa, aqui já complicou, já que os cálculos são diferentes, a forma, as curvas da construção, um bocado de. Nossa, aqui agora, peraí, tem que ir para um profissional melhor. Você já não vai contratar qualquer formado em engenharia, não. Olha aí. É assim, minha gente. Por isso que no direito eu fico sempre dizendo: olha, não é novidade, não, é a mesma coisa de outro profissional qualquer. Agora precisa ter responsabilidade, porque sabe que. Olha, na medicina lida-se com a vida. No direito, em regra, se diz que lida-se com o patrimônio, mas eu digo que no direito lida-se com o patrimônio. E com o patrimônio, aí eu diria, apenas desdobraria para simplificar: o patrimônio material e o patrimônio moral, que são todos os demais outros valores que no direito devem ser preservados, né? Então, seria o patrimônio moral e material, certo? Ou o patrimônio imaterial e o patrimônio material. E isso é muito importante. Bom, acredito que vocês estão sabendo que isso é importante. Eu acho que é, né? Então é preciso saber lidar, porque estão brincando aí com essa história, né? Nem patrimônio moral, nem material, estão brincando com ele aí à torta e à direita, né? Mas, infelizmente, não está. Aí é aquilo que eu digo, é o mínimo ético que falta nas profissões.
o mínimo ético. Eu trabalho com... Outros trabalham com a questão da responsabilidade, eu trabalho com o mínimo ético. É para vocês que você tenham pelo menos o mínimo ético, que vai além da questão da responsabilidade. A sensibilidade do mínimo ético deve ser maior. Independentemente de uma responsabilidade que eu sei que tem no exercício daquela atividade, eu tenho que ter um mínimo ético de não aceitar, de saber, de fazer, de ter essa responsabilidade e assim por diante. Bom, isso é muito importante, eu acho, né? Bom, então, olha, no artigo 11 nós temos isso. O artigo 12, a sentença incluirá, assento da condenação, o pagamento do autor nas custas e demais despesas. Isso nós temos, olha aí, pagamento, condenação dos réus, o pagamento ao autor das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais. Olha, efeitos da sentença acessória, artigo 12, tá certo? E honorário de advogado. Olha, o autor nunca paga, mas o autor pode ser beneficiado com honorário de advogado, quando é pago pelo réu na forma do artigo 12, tá vendo? A sentença que apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décimo das custas. Aí, aqui, o que é uma sentença manifestamente temerária, ou uma lide manifestamente temerária? Era uma linguagem do Código de 32, mas é uma linguagem que está lá na parte do capítulo da litigância de má-fé. Tem uma das formas de litigância de má-fé é a lide temerária. O que é a lide temerária? É uma lide ajuizada com base no princípio da má-fé, da litigância da má-fé, ou quando reconhecida a má-fé, a litigância de má-fé. Tá certo? Aí, neste caso, o autor é quem paga as custas em débito. Aí nós temos isso também lá no parágrafo 73, inciso 5º da Constituição Federal, quando eu falei, né? Que aquele inciso, ele trata de legitimidade, de objeto da ação popular e mais de efeitos da sentença. Repare como é interessante, a gente lê um dispositivo daquele e sai dizendo do que é que ele está tratando. Sujeitos do processo, sujeito ativo da ação popular. E depois o objeto da ação popular, na forma bem sucinta prevista na Constituição, para, em seguida, vir tratar no final de efeito acessório da ação popular, imagine. Né? E nós estamos vendo aqui, tudo aquilo está sendo posto aqui na lei de forma mais detalhada, de forma mais especificada, né? Esse aqui é o detalhe. Muito bem. Artigo 12, né? 12, 13, não, 12. E o 13, a sentença que apreciando o fundamento do direito do pedido de direito, julgar ali do manifestamento. Sim, já falei, é dessa mesmo. E se o valor da lesão ficar aprovado no curso da causa, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Esse artigo é muito interessante, porque a linguagem dele foge de uma coisa que é de um instituto que é muito conhecido hoje no Código de Processo Civil, e era no outro também, mas que a linguagem, por ser diferente, a gente, na hora que faz a primeira leitura assim, não sabe do que está tratando. Mas sabe o que esse artigo está tratando? A sentença líquida ou ilíquida. Olha como é interessante. Olha, aí ele diz assim, se o valor da lesão ficar aprovado no curso da causa, será indicado na sentença, ou seja, a sentença será líquida, se já der para apurar em razão da prova do valor da lesão. Agora, se depender... Aí ele falou aqui de avaliação ou perícia. Será apurado na execução. Será apurado na execução, que era o que era chamado na época a liquidação, que era dentro da execução. Porque depois havia execução e dentro da execução se fazia a liquidação. Era esse o sistema de 39. Então, aí traduz uma linguagem que era aquilo que existia no Código de 39, tá certo? Importante se saber a leitura do dispositivo, levando em consideração o momento histórico, porque vocês vejam a linguagem como é diferente, então a gente fica meio sem entender o que o legislador está dizendo. Aí, no parágrafo, quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros de mora e multa legal, isso aqui é só dizendo que pode acrescentar mora ou multa, coisa que na época era muito rara, aí é preciso que o legislador dissesse, como é hoje, mas só que hoje tem muitas coisas, né? Juros, multa, correção monetária, tudo isso, correção não tinha na época, era juros, multa. Quando a lesão resultado de execução fraudulenta, a condenação versará sobre a reposição do débito com juros de mora, mandando incluir juros também.
quando resultado de execução do negócio jurídico fraudulento, simulado ou irreal, de contratos, tá vendo? Quando o réu condenado perceber do cofre público a execução facial por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado. Aqui é um detalhe importante que eu falo nesse parágrafo terceiro, que eu quero lembrar aqui nesse parágrafo terceiro, que é a questão, minha gente, olha, a questão de concurso, né? A questão de concurso. É possível penhora sobre salário? Agora pelo Código de Processo Civil? Não, agora pelo novo Código de Processo Civil pode. Não, antes do Código de Processo Civil já podia. Está aí o caso, tá vendo? Quando o resultado hoje, pelo Código de Processo Civil, primeiro, pode ser de toda e qualquer obrigação de natureza alimentar. Segundo, dos casos que são indicados em algumas hipóteses no Código de Processo Civil, e um dos casos é esse daí, da ação popular. A ação popular aí está mostrando que seu salário pode ser penhorado. Agora, o limite dessa penhora do salário, ele está na lei do Estatuto do Servidor Público, certo? Aí lá, parece que é 10%, mas que é possível penhorar salário, olha, isso é uma exceção à regra. Isso colocado... É possível, assim, você não estando bem... É possível penhorar salário de servidor público? Aí você, bom, não é possível, salário não é penhorar. Não é. Antes do Código de Processo Civil já era, tá certo? E aí é um errinho grave que erra a questão. A parte condenada a restituir bens ou valores sujeitos a sequestro pode ficar sujeito a sequestro desde a aprovação da sentença condenatória, tá vendo? Também pode haver sequestro e penhora, repare aí esse parágrafo 4, certo? Do artigo 14. Bom, se no curso da ação ficar aprovada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar, que é a lei comum a pena de demissão de rescisão de contrato de trabalho, o juiz de ofício determinará a remessa da cópia autenticada da espécie necessária da autoridade. Eu falei isso na ação civil pública, aqui eu só quero lembrar. Na ação civil pública foi dito que se o juiz, no curso da demanda, verificar que há situações que impliquem outra responsabilidade, remete para o Ministério Público a fim de ser apurado. Aqui é a mesma coisa no artigo 5º. Aqui, na época, mandava, inclusive, remeter também para a administração pública, porque, na época, todo servidor era contratado pela CLT, né? O regime estatutário ele só veio a ser reforçado, já existia antes, mas era muito frágil. Ele veio a ser muito prestigiado, porque passou a ser, no primeiro momento, inclusive, da Constituição, ser absoluto, depois é que houve alteração da Constituição e relativizou, não é? E aqui prevê exatamente que quando se tratasse de funcionário contratado, seria comunicado a repartição para rescindir o contrato, tá vendo? Isso daí é uma forma ou uma hipótese prevista na ordem jurídica de autorização de demissão, a bem do serviço público e assim por diante. Bom, artigo 15, né? Outro efeito da sentença, certo, minha gente? Cuidado. Artigo 16. Caso decorrido 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor terceiro promova a respectiva execução, representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes sob pena de falta grave. Aqui é o detalhe, olha. Julgado procedente da ação popular. Certo? Agora, o autor tem 60 dias para executar essa sentença. Se não executar em 60 dias, qualquer outro cidadão pode requerer essa execução. Se não fizer, aí o Ministério Público, agora o Ministério Público passa a ser legitimado na ação de execução de uma ação popular, de uma sentença de uma execução popular, de uma sentença de uma ação popular. Estão vendo aí o detalhe? O Ministério Público pode ser, num primeiro momento, custos legis. Num segundo momento, ele pode assumir a condição de autor da ação. Num terceiro momento, ele é legitimado para executar uma sentença de uma ação popular. E também é legitimado
para recorrer. Tá certo? Vou logo já dizendo também da legitimidade do Ministério Público nesse ponto. Então, é muito interessante, você veja, o Ministério Público é visto aí sob 4 perspectivas na ação popular. Muito interessante a presença. Você veja, ele não é legitimado, mas ele está muito presente na ação popular diante dessas situações que o legislador criou e existe com relação a essa condição do Ministério Público, tá certo? 16, né? Agora, 17. É sempre permitido às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, ainda que haja contestada a ação, promover em qualquer tempo no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Esse artigo 17 é fantástico. Olha, se aquele parágrafo 3º do artigo 6º é interessante, no mínimo, assim, desperta uma curiosidade, agora vocês imaginem esse artigo 17. É sempre permitido às pessoas e entidades referidas no artigo 1º, ainda que hajam contestado a ação, promover em qualquer tempo e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Vocês estão vendo aí o que diz esse artigo 17? Ou não está... não dá para alcançar. Olha, esse artigo 17 está dizendo o seguinte: olha, foi ajuizada uma ação popular contra a Prefeitura Municipal de Granville, não sei nem se tem esse município, mas vai lá. E a ação foi julgada procedente. O pior, o município de Granville contestou a ação. Ele perdeu, não foi? Agora, como o autor da ação, que foi um cidadão, ganhou, ele vai executar um município que tinha contestado, que foi ingressou no processo como réu, como demandado, vai executar a sentença da ação popular agora. Vocês estão vendo isso? Estão vendo? Ele perdeu a ação, mas é legitimado, ativo, para requerer a execução do julgado da ação popular. Como é que pode isso, professor? A mesma explicação que eu dei para o parágrafo 3º do artigo 6º. Por quê? Porque, na realidade, o município perdeu, mas a população, o cidadão, o povo, todos os cidadãos, foi quem ganhou. Aí, como ele é representante do cidadão, ele lutou para ver se ganhava a ação. Não ganhou. Agora que perdeu, e ele é o representante desse povo, ele agora pode executar. Eu perdi, mas o povo ganhou, eu sou representante do povo, vou ajuizar a ação. Então, todo e qualquer cidadão pode, o Ministério Público pode, e a própria entidade de direito público que perdeu a demanda, mesmo tendo contestado a ação. Estão vendo aí o detalhe do artigo 17? Ou seja, é preciso que você distinga aí a situação. Autor da ação popular, ele está na condição de representante. Preste atenção àquela legitimidade que eu espero que vocês tenham votado na prova, até agora não vi, mas ainda tem esperança das que faltam para mostrar, para ver que tem. A legitimidade na ação popular ela se deu porque o autor da ação popular, pelo menos dentro de, matematicamente, é explicável que ele é titular do direito material, ao lado de todos os outros cidadãos, ou do município, ou da União, se for um processo contra a União, se for contra o Estado, ou do Estado, com relação a todos os cidadãos, ou do município, ou do Estado, ou da União. Entenderam aí o detalhe? E aí, quem ganha a ação quando o autor ganha, não é entidade de direito público, nem nada, não. Quem ganha a ação é o cidadão. E é o titular do direito, ao lado do cidadão que ajuizou a ação. Certo? Ganha o que ajuizou e os demais. Olha o detalhe dessa história do Brasil. Então, esse artigo 17 é fantástico aí, viu, minha gente? E tem correlação exatamente com o parágrafo 3º. A explicação é aquela mesminha do parágrafo 3º
Era isso que eu ia dizer, eles são primos, né? Como é? Eles são primos. Legítimo é primo carnal. Eu ia dizer que eles são irmãos siameses, mas Pronto, é. pronto, dá certo também, né, Tanaka? Mas como primo, no mínimo, é primo carnal, viu? Pois é, exatamente isso. Esse artigo 17 com o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei da Ação Popular, ok? Muito bem. Artigo 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada, vou pôr no IVH, uma eficácia de coisa julgada. A sentença terá eficácia de coisa julgada. A sentença, após o seu trânsito em julgado, olha aquela historinha do artigo 103 do Código do Consumidor, artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública. Olha o artigo 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada e procedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento valente de nova prova. Bom, artigo 18. Reprodução serve de base, ou serviu de base, para reprodução fiel do artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor. Olha aí porque é que eu gosto da história da visão lá como teoria geral, porque você vai encaixando em cada lugar, você encaixa aquilo que eu falei de forma de teoria geral em processo, vai dependendo das peculiaridades só de cada ação, de cada demanda. E por que aqui é só do inciso 1 do artigo 103, professor? Porque em matéria de objeto da ação popular, o único direito coletivo que ela pode defender é o difuso. Olha aí. Estão vendo? Como as coisas se encaixam, é uma questão de fazer conexão. Olha como o que é o conhecimento, é fazer conexão. Tá vendo? Já dizia lá o Steve Jobs. Tá vendo? É fazer conexão. Conhecer, saber. Ter o domínio do conhecimento é fazer conexão. Olha aí, fazer conexão. E eu não faço outra coisa, só trabalhar aqui e fazer conexão. Conexão do direito do direito positivo com a teoria geral do direito, porque nós estamos trabalhando, afinal de contas, com uma visão do direito dentro de uma visão. Quando vem desde a teoria geral do processo, é dentro de uma visão mostrando o direito como como dogma, né? Por isso que é uma ciência dogmática, porque tem alguma base, alguma estrutura, e tem algumas referências que nós não podemos sair delas. E o que eu venho dizendo o tempo todo é que ninguém pode sair do texto da lei quando vai se fazer uma interpretação jurídica. Não tem problema de você fazer uma interpretação sociológica, filosófica, não tem problema. Mas a interpretação jurídica vai ser sempre diferente, o resultado, os efeitos, vai ser sempre diferente da interpretação que você vai fazer no campo zetético. No campo zetético, é sociológico, é filosófico, é aberto. No campo dogmático, é fechado. Isso é preciso ser lido lá em Tess Ferraz, no Introdução ao Estudo do Direito dele. Repare lá que ele explica isso bem direitinho. Zetética e dogmática. Certo? Muito bem, minha gente. É uma coisa fantástica o direito. Então, esse artigo 18, minha gente, é efeitos da sentença no que tange aquelas hipóteses em que, após o trânsito em julgado da sentença na ação popular também, os efeitos da sentença se estendem a todos, da forma como está lá no artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor. E 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Da que julgar a ação procedente, caberá a apelação com efeito suspensivo. Esse outro artigo é muito interessante, esse artigo 19. Se você pegar o Código de Processo Civil, minha gente, você vai ver que o Código de Processo Civil só prevê hipótese de remessa necessária quando for contra a Fazenda Pública. Certo? Então, a Fazenda Pública sempre lá é beneficiada.
Aqui é o contrário. Quando a lei é julgada, quando a ação é julgada improcedente, mas se for julgada improcedente, a Fazenda não ganhou, professor? É, mas o povo perdeu. O autor perdeu. Se o autor perdeu, que ele foi lá para defender o direito da coletividade, tem que haver a remessa obrigatória. Por que a remessa obrigatória no Código de Processo Civil? Porque a Fazenda perdeu, e quando a Fazenda perdeu, lá coincide o patrimônio da Fazenda com o patrimônio da coletividade. Tá certo? Aqui nós temos sempre na ação popular de fazer essa distinção entre a pessoa jurídica de direito público e quem ela representa, que é a coletividade. Esse aspecto é muito importante e muito interessante para a gente entender a leitura dos próprios dispositivos que estão nessa lei. Isso vale sempre no processo coletivo, em matéria de responsabilidade, seja ela no campo civil, seja ela no campo administrativo, ou penal, ou por improbidade, que nós vamos ver, e assim por diante. Certo? Então, é bom ter sempre cuidado nessa linguagem, nessa visão, para poder se entender a linguagem do legislador no texto de uma lei dessa, certo, minha gente? Porque é aquela velha história, você pode estudar para um concurso só pelo texto da lei. É bom estudar pelo texto da lei. Agora, é preciso que você tenha a compreensão completa do texto da lei. Porque se não tiver, você tem que fazer primeiro é por isso que você precisa estudar pela doutrina, para poder você entender. Quando você entender os institutos jurídicos, você olha o texto da lei. Ótimo. Porque você está olhando o texto da lei agora, não mais com aquela visão limitada da literalidade da norma. Não é? Ainda hoje, ou foi ontem, eu fui consultado, você veja as coisas como são interessantes. Uma pessoa disse, professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor de uma coisa interessante. É o seguinte, eu recebi uma sentença, eu fiz um acordo numa pensão alimentícia, e numa ação lá de separação judicial, e o judiciário passou 2 ou 3 meses para homologar a sentença. Quando foi comunicado a repartição para fazer o desconto, eles disseram, olha, só pode haver esses descontos a partir da data da sentença, porque a sentença, o código diz expressamente, o acordo só tem validade, eficácia após a homologação da sentença. Olha aí, presta atenção, detalhe que isso vocês vão ser juízes amanhã e não vão fazer essas aberrações. Espero. É verdade. Aí você pensa o quê? Que vem na sua cabeça logo? Cabeçazinha tapada, cabeçazinha que não entrou nada. É que você só... realmente, então, eu só tenho direito a ter essa forma que foi definida a partir da sentença. Não, senhor. A partir do acordo que você fez. Mas, professor, o treinador está dizendo que é a partir da... Minha gente, olha aí a ignorância jurídica onde leva. E vou você botar na cabeça de um juiz, um desgraçado de um juiz. Não, minha gente. Quando o legislador diz que só tem eficácia após o validado, o que ele disser lá, pode até ele estar utilizando uma palavra de forma imprecisa, mas o que ele disser está dizendo o seguinte: depois da sentença será emprestada a validade, a eficácia absoluta e necessária. Porque antes da sentença, realmente eu não posso ter aquilo reconhecido, não foi homologado, ok? Agora, depois que o juiz homologa, aí adquire a sentença eficácia, adquire o acordo eficácia, mas desde o momento em que foi formulado o acordo. Porque você imagina, formulei um acordo em junho, o juiz só foi homologar em dezembro, aí de junho a dezembro o acordo não valeu nada. Não porque o juiz não tinha homologado. Sim, mas ele homologou. Quando ele homologou, aí ele chancelou tudo para trás, como dizia um prefeito de uma cidade famosa nas novelas da Rede Globo. Bom,
Tá certo? Para trás mesmo. Validou. Por que que aí, mas, professor, por que que o legislador disse que a partir da, isso é partir da sentença? Porque se a sentença não homologar, aí sim o acordo não tem validade nenhuma. Oh, meu Deus! É tão fácil entender isso, mas é tão difícil na prática. Agora, é difícil para quem? Logicamente, eu dizer a um leigo, a um chefe da repartição que não é formado em direito, eu vou dizer um negócio desse, mas esse advogado é chato. Ele quer, por fim da força, que o que ele diz esteja certo, mas o que ele diz está exatamente o contrário. Logicamente, com o chefe da repartição, que é um engenheiro, é uma pessoa que não é formada em nada, não é ou é formado, mas não é na área de direito, eu não tenho realmente muito argumento para utilizar com ele, porque ele não vai entender nada dos meus argumentos que eu vou falar. Aí eu vou dizer a ele só o seguinte: tá certo, eu vou pedir ao juiz, agora, pelo amor de Deus, o que o juiz disser, cumpra. Porque o juiz, eu espero que ele vá entender o que eu vou dizer. Doutor, a repartição não fez os descontos na forma que está no acordo, porque disse que só veio a ser homologado 60, 90 dias, 6 meses depois. Aí só depois da homologação. E isso não está correto, porque se o senhor homologou, chancelou todo o acordo em todo o período que ele está constituído, o negócio está constituído. Agora, por que é que mais Barro aqui está dizendo realmente que só depois... Doutor, é porque se o senhor não homologasse, negasse a homologação, aí o acordo não teria tido eficácia em nenhum momento histórico, nem naquele, nem até agora, e nem no futuro. Nem antes, nem durante, nem depois. Mas se o senhor homologou, aí ele tem eficácia plena antes, durante e depois. Oh, meu Deus. Então, direito tem uma tal de lógica que não, às vezes, essa daí até que é uma lógica formal. Não era nem para haver maiores discrepâncias. Mas o direito ainda tem o detalhe, tem a lógica material de recassensiches, recansensiches, sei lá como é mas recansensiches, Introdução à Filosofia do Direito, um autor mexicano, mas que é conhecido internacionalmente pela tese da lógica material do direito. E esse caso é de lógica formal. O direito tem muita coisa. Olha, o direito na parte conceitual, classificatória, essa parte introdutória do direito, ela é toda com base na lógica formal. E aí é lógica formal, a lógica das coisas. Tá vendo como são as coisas? Tá vendo o que é aquela... Então, é preciso que se saiba disso, o sentido, a semântica da expressão, o sentido. Por que é dito de uma forma e eu entendo de outra? Porque eu preciso entender a lógica da linguagem jurídica. Eu não posso levar ao pé da letra a linguagem jurídica, porque se for assim, eu não precisava de eu ter passado. Para que eu estudar direito? Imagina, eu vou citar Recassa Insiste, vou citar Duorque, vou citar Carlos Nino, vou citar não sei quem. E, Nossa Senhora, para que eu ler esses livros? Não, eu vou só aprender a ler. Qualquer professor de alfabetização me deixava já bacharel, até no maior dos universos de conhecimento possível e imaginável. Mas, meu Deus do céu, não precisava de passar 5 anos na faculdade. Quer dizer que eu passei 5 anos na faculdade para fazer a leitura do jeito de um leigo, de um texto de lei desse? Quer dizer que isso daí está correto? E para que foi que eu passei 5 anos na faculdade? Minha gente, é isso que o direito é bom, fácil, bonito. E é isso que leva o direito a ser a desgraça que a gente vê na prática também. É exatamente isso. A ignorância, o pior, a ignorância dos agentes, daqueles que deveriam ser os sábios, os conhecedores do direito. Tá vendo?
Professor, como é? E agora? Eu digo, agora você vai conversar com o juiz para ver se ele vai entender isso. Se você encontrar um juiz que saiba pelo menos 2 linhas em direito, talvez ele vai entender, né? Agora, se você encontrar um juiz tapado igual a esse servidor de lá, eu tenho até pena de você. Fazer o quê? Aí fazer o quê? Recorrer. Mas diga ele, aí tem um detalhe, diga ele que despache negando, porque pelo menos você tem um recurso e vamos ver agora rezar por todos os santos possível imaginar para ver se você pega um desembargador que seja um relator que tenha conhecimento de 3 linhas de processo de direito no mundo, para ver se... tem que ir na base da reza. Como dizia um grande professor meu, professor de responsabilidade civil, o professor Mário Moacir Porto, era uma figura. Ele dizia, olha, tudo a gente tem no direito como sair. Agora, meu filho, é o seguinte, aí fazia assim, agora, meu filho, é o seguinte, se por acaso, aí sempre tem um cara para perguntar na sala, mas, professor, se o juiz indeferisse, meu filho, você vai rezar, agora reza, fica rezando o resto da vida, fazer o quê? Assim eu digo também, Aí eu dizia, mas, professor, essa resposta é assim, mas hoje eu estou dando também a resposta, fazer o quê? Agora rezar, né? Mas porque ele tinha experiência e sabia que isso podia acontecer mesmo. Ele, meu filho, agora é só rezar. Sabe? Aí eu não tinha muita experiência na época. Aluno, a gente pensa que tudo vai ser resolvido, vai ser feito tudo de forma perfeita, as coisas vão ser. Tudo, não vai haver erro, um juiz não erra, o juiz sabe de tudo, a justiça jamais. O nome de justiça é porque é a coisa mais certa e correta que existe na face da terra. Ave Maria, como é que se pode imaginar um erro do juiz? Minha Nossa Senhora. Coitados. Mas eu digo, coitado, vocês vão ser juiz e vão fazer os outros ser coitados. Não estou dizendo coitado de vocês, não. Eu digo coitado do povo que vocês vão ser juiz. Entenderam? Coitado do povo, rezar. Só ficar rezando. Todo mundo rezando. Infelizmente, desgraçadamente, minha gente, a realidade é meio crua ou cruel, como Cruella lá dos cachorros lá, como é dos 107 101 dálmatas. Eu já aumentei 6 aí, para ver se sobra algum aí para os 101 dálmatas. Pois é, minha gente, é assim. Bom, carência da ação, minha gente, é quando, naquela época, quando a ação era julgada, a época que eu digo que é aqui do texto da legislação, quando era julgada sem análise do mérito. Então, é carência da ação, tá certo? Das decisões interlocutórias cabra-grave, esse veio com a redação da Lei 6.014/73, que foi uma lei que sistematizou os recursos no Código de Processo Civil de 74, né? E aí vem o artigo, 20, das sentenças e decisões proferidas, no parágrafo 2º, das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e susceptível de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Pronto, olha aí a questão de quem do legitimado. Não é só o autor da ação, repare que pode recorrer da sentença na ação popular, tanto o autor da ação, como qualquer outro cidadão, e também o Ministério Público, voluntariamente, mas ainda assim, isso é o chamado recurso voluntário que existe, que pode existir na ação popular, tá certo? Mas mesmo assim, nós vimos que existe ainda a questão da remessa necessária, ou remessa obrigatória, ou remessa ex officio, tá certo? Esses aspectos aí que a gente estava vendo aqui, exatamente no artigo 19, né? Daqui julgar a ação procedente, agora, quando julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. Aqui é por parte do réu, né? Ou dos réus da ação. Certo? Aí, aqui está indicando, nessa segunda parte do artigo 19, que a apelação é só voluntária, tá certo? Quando o autor ganha, a apelação é só voluntária. Quando o autor perde, nós temos a remessa necessária e a apelação voluntária lá desse parágrafo do artigo 19. Estão vendo? Os detalhes são interessantes, importantes se saber de tudo isso, tá certo? Só com relação aqui ainda também, poderá intentar outra ação por dentro do fundamento, o artigo 18.
Artigo 17 é aquele com relação a... não, era do execução, mas eu já falei. A execução pode ser também legitimado do Ministério Público, o autor da ação e qualquer outro cidadão também. Do jeito que a legitimidade para a execução é a mesma legitimidade para recorrer, tá certo? A mesma legitimidade de recorrer é a mesma legitimidade da execução na ação popular. É legitimado o autor da ação, qualquer outro cidadão e o Ministério Público. Para quê? Tanto para recorrer da ação, como para executar a sentença da ação popular. Agora, quando o autor perde a ação, além de ter esses legitimados para recorrer, que é o recurso chamado voluntário, que vai depender da vontade de qualquer outro, ainda existe o recurso à remessa obrigatória, tá certo? Muito bem. Aqui os artigos 20 e 21. 20, aqui dá uns conceitos. Essa lei, eu falei já para vocês, né? Essa lei, o autor do anteprojeto foi o ex-ministro, nosso grande conterrâneo, figura exponencial daqui do Rio Grande do Norte, Seabra Fagundes. Ele era altamente defensor de uma lei, do texto da lei, da Constituição analítica. Então, ele era altamente defensor da conceituação dos institutos. Aí ele conceituou o que era autarquia naquela época. Isso era uma ajuda extraordinária. Vocês vejam como é interessante, né? Isso já era Isso, para aquela época, era muito importante dizer na lei o que era autarquia. E ele diz que a autarquia era o serviço estatal descentralizado, com personalidade jurídica, custeado mediante orçamento, tá vendo? As pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei, as entidades de direito público que a lei tiver atribuído competência para receber ou aplicar contribuições para fiscais. Olha aí, ele dava um conceito de autarquia bem mais largo do que a autarquia, para mostrar que essas entidades aí definidas também estavam abrangidas pela possibilidade de haver uma ação popular contra elas. Tem essa vantagem, às vezes, o conceito que é dado pelo legislador em determinadas circunstâncias, né? E no 21, a ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. Né? Prescreve em 5 anos. Aí aqui não diz, só diz que prescreve em 5 anos. Claro que aqui, esses 5 anos, eles podem ser contados da prática do ato, sempre, quando não há explicação de quando é da prática do ato, né? Da prática do ato, logicamente, se não existiu situações que levassem à suspensão ou interrupção da prescrição. Por exemplo, se houve processo administrativo, durante o processo administrativo, logicamente, em regra, não haveria pressão, estaria interrompida. Então, só quando viesse a se consumar, a consolidar e terminar o processo administrativo, é que começaria a correr o prazo da ação popular, certo? Se não existe o processo administrativo, só a prática do ato em si, aí é preciso ter cuidado, porque a ação popular vai prescrever nesse período aí de 5 anos, tá certo? Então, em regra, quando não há outra forma, em regra, é essa hipótese que se dá com relação à prescrição na ação popular, certo? Bom, e no artigo 22, manda aplicar as regras do Código de Processo Civil. Aqui foi interessante, porque falou do Código de Processo Civil, mas, olha, interessante aí é o seguinte aspecto. O Código de Processo Civil aí era de 39, viu? Então, você vê. Bom, essa lei é de quando? Aí uma pessoa desavisada, né? Chega e diz, essa lei é de quando? 65. Nossa, 65. O Código de Processo Civil que estava em vigor na época era de 39, é verdade. Mas a lei hoje manda aplicar. Então, o Código de Processo Civil de 39 não deve aplicar? Claro que não, né? Como o vereador falou aí, Código de Processo Civil, é o Código de Processo Civil de 39, depois passou a ser o de 74 e hoje já é o de 2015. Tá vendo?
Hoje, o Código de Processo Civil de 2015 atualiza. Esse dispositivo posto dessa forma é muito interessante que você veja. Ele fica teorizando o próprio texto legal, né, sem necessidade de muita mudança no texto legal. A não ser naquele caso da questão da definição dos legitimados passivos, que a lei precisa ser corrigida naquele aspecto para poder, amanhã ou depois, a ação popular ter uma maior possibilidade de seu uso, ok? Bom, minha gente, então, olha aí, nós já vamos agora, hoje é quinta, segunda-feira, nós já vamos trabalhar com a ação de improbidade administrativa, a nova, viu? Eu vou passar para vocês um texto que eu até comecei a fazer algumas anotações, para já facilitando as anotações que eu já fiz para compreensão de algumas coisas lá na lei, para poder distribuir aí, viu, Tanagra? Daqui para amanhã ou daqui para segunda de manhã eu passo esse texto. Amanhã, se Deus quiser, eu passo para vocês, viu? Tá certo. O texto do roteiro da aula de segunda-feira, para a turma da noite, também é segunda-feira, né? Tá certo? E já vai ser a ação de improbidade administrativa, se Deus quiser. Olha aí, tá vendo? É para a gente já terminar na próxima semana, para o começo da outra, e já marcar a segunda prova. E já, olha aí, tá vendo? Para no final do mês a gente já ter feito a prova e lá para o meio do mês de fevereiro fazer a outra, que é exatamente quando terminar a improbidade, nós vamos trabalhar já a matéria da outra avaliação, ok? Estamos indo, acho que relativamente bem. Se não estamos tão bem, mas estamos relativamente bem, certo? Olha, minha gente, eu quero fazer uma observação aqui interessante antes de terminar. Essas ações, repare, essas ações, eu digo quais? As ações coletivas do Código do Consumidor, a ação civil pública, a ação popular, essas ações, elas têm sempre os efeitos da sentença no campo clássico, efeitos das cinco hipóteses, os efeitos quinários da ação de Pontes de Miranda, tá certo? Efeitos quinários da ação de Pontes de Miranda, no que diz respeito aos efeitos principais. E os efeitos acessórios, no que diz respeito aos efeitos acessórios comuns a todo e qualquer processo civil, tá certo? Quais são esses efeitos principais? Declaratório, constitutivo ou desconstitutivo. Olha, nós vimos aí que a ação popular ela é desconstitutiva e condenatória, de obrigação de fazer, de pagar ou de entregar coisa. E aí nós vimos que a ação popular ela é ou desconstitutiva, ela é sempre desconstitutiva e condenatória, de obrigação de pagar. A ação popular é vocacionada para esses dois efeitos. Presta atenção no detalhe. A ação civil pública é vocacionada o quê? A ter efeitos desconstitutivos, condenatórios, de obrigação de pagar e de obrigação de fazer. Tá certo? Olha os detalhes como são importantes. No Código do Consumidor, também as ações têm efeitos sempre desconstitutivos, condenatório, de obrigação de pagar e de fazer, ou sempre de desfazer, etc. Principalmente aquela hipótese lá do artigo 102 do Código do Consumidor. Repare que detalhes interessantes. Eu estou chamando bem a atenção desses aspectos agora, porque nós vamos entrar numa outra ação, de modelo de processo coletivo, vamos chamar assim, certo? De modelo, dentro desse modelo do processo coletivo, e que ela, apesar de ter esses efeitos também, mas ela acrescenta outros efeitos que não são esses efeitos comuns, históricos e rotineiros do processo civil como regra. Olha aí, esses detalhes são muito importantes. Para a gente já ir fixando aqui aquela visão micro, quando a gente faz o estudo e análise detalhada de cada um, como a gente vem fazendo, e a visão macro para a gente ter uma ideia das coisas, para poder trabalhar
uma e outra já voltado para uma ideia. Essa visão macro é para se trabalhar sempre a história do ciclo hermenêutico de Gadamer, né? Olha aí, o ciclo hermenêutico de Gadamer. A visão macro, a visão micro é ciclo hermenêutico de Gadamer. A análise de um dispositivo só da lei, a análise de um capítulo de uma lei, a análise da lei completa, a análise daquele instituto jurídico dentro do ramo de direito, isso é um ciclo hermenêutico. Cada coisa eu vou, em regra, vou aperfeiçoando o meu conhecimento sobre aquilo. E é um ciclo. O que é o conhecimento? É sempre um ciclo de aperfeiçoamento e de enriquecimento de nosso conhecimento. Tá certo, minha gente? Sob essa perspectiva que a gente tem que trabalhar, ok? Então, até segunda-feira agora, né? Se Deus quiser, às 18h45.